Na cidade de Chipre, por volta de 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pareias, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico se tornou subitamente pobre instantaneamente. Imagine que você fosse Zenão, como reagiria ao ver o trabalho de toda a sua vida indo pelo ralo devido à força da natureza? Qual seria a reação apropriada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura por toda a eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode se desdobrar em mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. A base do estoicismo é a definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta e devemos usar esse controle de maneira eficaz, em vez de chorar pelo leite derramado, ou neste caso, pelas mercadorias afundadas. Zenão concentrou-se em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro apesar de seu infortúnio. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se deixar levar pelos extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade, mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas emocionalmente inabaláveis, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo, uma forma de vida que perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações atuais da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas decorrentes de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, percepções diferentes das coisas. Como os estoicos reuniam-se, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios do estoicismo poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, e assim não fazia sentido esconder esse conhecimento atrás das quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde o escravo até o imperador, todos podiam aprender e se tornar estoicos, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa o adquirido, pois ele foi um escravo de Epafrodito, um dos secretários do imperador Nero, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os estoicos primitivos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra o cosmopolita, que literalmente significa o cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra hoje em dia, pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai, Londres e São Paulo, devido à sua diversidade. Essa era a unidade e a união que os estoicos pregavam, mesmo em uma época em que não era popular. As mulheres eram permitidas a aprender livremente sobre o estoicismo e a se tornarem estoicas por conta própria. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas? A resposta é absurdamente simples. Nossas emoções podem atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco, mas ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. Por exemplo, a chuva é algo bom, pois ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida, mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura nos pega desprevenidos sem um guarda-chuva, quase nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar quando começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar a chuva. É algo inevitável, não podemos controlar o tempo, embora seja frustrante. A chuva passa, a luz volta. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer aconteça. Mas calma, isso não significa que temos que ser totalmente negativos e desesperançosos, porém, se preparar para o pior te ajuda a não se abalar quando esse cenário vier à tona.
Imagine o pior resultado possível e fique contente sabendo que isso poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. Um excelente exercício destinado a aumentar sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha, tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, coma apenas comidas que não goste por alguns dias, se abstenha de coisas que goste de fazer por algum tempo e coisas do tipo. Essa prática ajuda você a entender que, não importa o quão difícil fique, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. No estado atual do mundo, onde a publicidade é constantemente empurrada garganta abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, não tivermos uma aparência específica ou não ganharmos uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. O pior disso tudo é que essas mensagens de tanto repetidas, cravam no inconsciente. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, podemos estar definindo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará, em última análise, desapontados e insatisfeitos. Isso não é uma maneira saudável de viver. Em vez disso, devemos nos concentrar em melhorar a nós mesmos, por nós mesmos. Devemos fazer as coisas por nós mesmos e apenas por essa razão, sem anexar esperanças externas ou apegos secundários às ações que tomamos. Quase sempre, acabamos tentando preencher o vazio com coisas externas, gastando todo o nosso dinheiro em roupas de marcas renomadas, um carro chique ou uma casa. Às vezes, fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo, não pelo valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças essas que podem sempre falhar, roupas se desgastam com a ação do tempo, os carros quase sempre quebram e desastres naturais destroem cidades inteiras. Mas mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Sêneca escreveu uma vez que, abre aspas, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Fecha aspas. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco como seres humanos e não em coisas que temos ou podemos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserve, porque no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante do estoicismo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não controlamos. Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Lutar por objetivos é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não seguem o seu caminho é inútil na visão de um estoico. Fazer vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas também pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você deve formar sua ideia, o que leva um tempo, depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, fazer o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar o título e a miniatura e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar depende de você. No entanto, uma vez que você clica nesse botão, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seus canais do YouTube ou contas no Instagram com base em quantas visualizações e assinantes ou seguidores têm, métricas que, na maior parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você coloca e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses e agora sente que merece uma promoção. Ele vai até o chefe com seu relatório de desempenho, o chefe agradece, mas não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado com raiva, outra pessoa poderia estar mais qualificada naquele momento, ou talvez a empresa estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado.
Se ele simplesmente colocasse seu valor na qualidade do relatório de desempenho que entregou, continuasse fazendo o que estava fazendo para ganhar a promoção que desejava, ele poderia ter sido muito mais feliz. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, mas apenas adiado. Essa mudança de mentalidade é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se conforta com o fato de que pode viver uma vida confortável sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais no estoicismo, que são: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Coragem é persistir e resistir. Temperança ou moderação é fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Elon Musk, Bernard Arnault e Jeff Bezos disputam o topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite da riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ela instrui que ninguém deve fazer mal ao outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, ele foi condenado à prisão perpétua, onde ficou por 27 anos antes de finalmente ser libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul e muitas pessoas pensaram que ele iria punir brutalmente todos os envolvidos no apartheid ou em sua prisão. Mas é claro que ele não fez isso. Durante o tempo em que esteve na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, que ele praticou durante toda a sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos culpados, Nelson Mandela pediu ao seu povo a buscar o oposto, relaxar e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Para resolver nossos problemas com a felicidade, precisamos praticar o desapego, redirecionando nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar. Dessa forma, podemos parar de nos fixar nas coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e tranquilas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos encontrar paz no fato de que vivemos uma boa vida, mesmo que não tão longa quanto esperávamos, porque lembre-se, nem tudo está sob nosso controle. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, considere deixar um like. Até logo!